Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. Horas e horas, pô. Nossa, é história, viu? Ah, E tem história muito mas boa. tem uma história que eu quero voltar, que essa é muito boa também, que foi quando a Cid foi groteira, pô. Tu lembra dessa situação, pô? Nossa senhora, eu lembro. Inclusive, o delegado esses dias me mandou uma mensagem de uma situação que aconteceu com o Coringa. Aham, Acho que é Metrópole, que ele tá, Metrópolis, não lembro como é o nome da cidade. Que aconteceu uma situação parecida com a minha, de como eu aham, fui pra grota, assim, foi aham, meio que uma aposta, aham. enfim. Era muito bom, pô. Eu lembro que foi muito divertido, mano. Eu acho que Nossa, da parte que o pessoal acho que mais achou o bico foi quando tu resgatou o Gago, né? Foi uma das acho que o pessoal mais lembra até hoje, né? foi. Sabe que a grota, Leleco, foi um grande surto na minha vida, assim, né? Porque foi assim, tipo, do nada eu vivia a minha vida normal ali na Sim. DIP, ajudava o delegado, não sei o quê, tudo certo. Certo dia o delegado tinha festa de aniversário do delegado, alguma coisa assim, que eu estava organizando. Apenas eu organizando uma Uhum, festa lá no Vanilla. uhum. Organizei tudo, tudo bonitinho, fiz os convites, mandei pra todo mundo, não sei o quê. Chega no dia, o delegado disse: Ah, vamos lá que a gente vai fazer uma aposta com o Gago, não sei o quê. Ninguém sabe o que que era, e eu lá nem tava escutando, eu nem participei da reunião dele, eu fiquei de ladinho Aham, porque eu tava organizando essa festa. sim. Aí chegou na viatura, tava o Duzão, do Menos é Mais junto. Nossa, olha só que isso foi, É. assim, um surto total. E aí a gente saiu, o delegado na viatura, não, porque a gente vai fazer uma aposta agora, não sei o que que vai acontecer. Aí ele explicou como é que seria. Aham. Que ia, como é que era? Se o delegado perdesse, o Gago podia escolher alguém da equipe pra ir pra grota. E se o delegado ganhasse, ele Ah, poderia pegar alguém da grota pra ir ia ser uma pra semana ou equipe. 14 dias, algo assim. É, ia ser alguma coisa assim. E aí o delegado já disse, ah, porque se eu ganhar, eu vou pegar o Carioca ou o Luan. Alguma coisa Mas assim, era né? visto que nós ia Tá. perder, não tinha nem como. Não, então, eu nem estava preocupada com isso, eu só estava focada no tal do aniversário do É, delegado, que ia acontecer em algumas horas. sim. Aí vai lá, obviamente a gente tomou um pau da grota, não durou acho que nem um minuto. O Duzão foi o único que matou, e ele matou o Gago, Ah, e o resto todo mundo morreu, e eu morta e pensando na festa do delegado. Aí aconteceu, o Gago me chamou, Aham. e eu fui pra grota. E todo mundo acha, deixa eu tomar água que grávida é Então, difícil, é, pô, né? eu também tô com meu litrinho de água aqui. É. E eu fui pra grota, e todo mundo acha que eu fui pra grota com tempo determinado. Tipo assim, Aham. ah, ela vai ficar 7 dias, 15 dias, enfim. Tinha um tempo mínimo que tu E tinha que ficar mínimo, mas não eu tinha o tinha um tempo, tempo, prazo eu de tinha um tempo voltar. mínimo, eu É, acho, não é. sei quanto. Ah. Mas aí o Gago mesmo me convidou, Uhum. disse que eu poderia ficar, porque assim, aquele dia deu um boom. E aí mudou tudo. No outro dia de manhã eu tive uma reunião com o delegado, e o delegado disse assim pra mim: Cindy, a Caju me chamou. Uhum. E disse, acho que na época a Caju já era CCO do complexo, não sei. Deixa eu Aham. tomar uma água, um minuto. Sim, pô, tô mais tranquilo, pô. Acho que ela foi bem na época que ela tava sumindo ou tinha acabado alguma coisa assim. Eu não lembro como é que era, mas eu sei que ela tava ali no complexo, ainda organizando. Aham. Ele disse assim: a Caju me chamou e disse que a tua ida pra Grota foi muito boa. Uhum. Que o pessoal comprou muito bem, enfim, curtiu. Eles viram que deu um boom na sua live também, acho que vai ser bom pra você. Uhum. E ela perguntou pra mim se tem problema você ficar lá. Uhum. E eu disse que por mim não, que se você quiser, você pode ficar. Aham. E aí, nisso, eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Porque ao mesmo tempo, a live alavancou, do dia pra Alavancou noite, foi muito. Roubou muito. muito, assim, foi uma coisa gigante. O público tinha comprado, Ah, gostava também. Óbvio que tinha os pirralhos ali que ficavam enchendo o saco, mas sim, era uma parte. sim. E aí, ficou na minha mão, assim, decidir se eu queria ir, eu queria ficar. Só que o que pegou muito pra mim, além do público, que às vezes ficava me incomodando muito, Uhum. era o dia inteiro querendo ensinar, enfim, Aham. era que eu não podia mais ter contato com o pessoal da DIP. Porque eles tomavam muito hate. Ah. Muito hate. Então, assim, quebrou muito pra mim, sabe? Uhum. Então, não, não valeu a É. pena. E aí eu comecei a surtar. Eu chegava de noite, assim, fim de live. Tinha live que eu terminava chorando porque eu não aguentava mais. Nossa, Que foi uma mudança muito isso brusca, né? Do coisa dia boa. pra noite deu uma mudança brusca que, tipo, não era aquela coisa que tu Foi. teve tempo de se preparar, quem sabe, né? Não, foi do nada. É. Imagina, do nada minha vida Hum. mudou. Ah. Enfim, 1 milhão de gente aí, gente na live É. falando um monte de coisa, e no Ah. Instagram, então Eu lembro assim. que na época eu já te mandava mensagem pra Cindy, alguma coisa, tipo, pra ver como é que ela tava, que ela, tipo, e aí, tudo bem? E aí, tá curtindo? Pô, às vezes ela demorava pra responder naquela época, pô. Não, era muita Hum, coisa acontecendo. Foi assim, uma época, assim, ao mesmo tempo foi boa, foi muito hum, difícil, sabe. é. Eu cheguei na grota,
Ao mesmo tempo que eu fui muito isso eu Uhum, sempre vou falar, uhum, eu fui muito bem recepcionada pelo Luqueta, me deu todo o apoio, me mandava mensagem perguntando como é que é, estava, ele chegava na RP, ele me ligava: "Tá precisando de sim. alguma coisa?". Ele pra mim, assim, foi uma pessoa sensacional. Compensação, tinham pessoas ali dentro É. que Mas é normal, né? Sempre tem tudo que lugar tem o lado bom e o ruim, né? Não adianta. é, ó o que o Danilo falou? Pior que todo mundo sabia que ela ia eu queria pedir a Cindy, era óbvio. E Ah, eu não imaginava. Você sabe que nesse dia o pessoal foi na minha live e começou assim, começou do nada chegar gente na live e dizer: ah, "Você vai pra grota, você vai pra grota". Eu fiquei: "O quê? Vocês estão doido?". Eu tava nem aí, eu tava não tava nem pensando em prestando outra coisa. atenção, pô. Tava nem prestando atenção. Aí do nada o Gago me chamou, É, aí que caiu a ficha. Eu é. disse: "Não, mãe". Eu lembro quando ele falou, o que que ele falou? Ele passou em todo mundo, ele pediu o nome de todo mundo da Jeep, mas logo nós percebemos que ele queria a Cindy. Que ele já começou no começo um discursinho e coisa e tal, mas daí ele levava as outras pessoas e falei, mas tu via que ele tava já trabalhando a ideia de levar assim. De uma hora ele falou, mas sabe o que, delegado? Em vez de eu levar essa pessoa aqui, eu vou te dar algo que vai mexer mais contigo e coisa e tal. Vou levar a Cindy. Então, e eu tinha uma cobrança comigo, eu não sei se tinha do público também, Hum, devia ter, mas eu tinha muito comigo, porque a Grota sempre foi muito PVP, foi muito ágil, assim, legal, e eu não sabia nada de legal, eu era uma idiota no legal. E aí eu sempre tive essa cobrança. E aí, por conta disso, no dia do resgate do Gago, que foi uma coisa que ficou super conhecida, que o pessoal comentou muito, aham, foi muito porque assim, eu tava tão nervosa naquele dia, porque eu pensei, está eu e o Gago aqui, trocando tiro. hum, Qual que é a chance? Eu disse assim, eu não posso. A primeira coisa que passou na minha cabeça, eu não posso atrapalhar. hum, Então, quando eu via que ele voltava pro carro, eu já tava indo pro carro também. aham, Então, eu tava meio que seguindo o que ele tava fazendo. sim. Quando eu vi que ele morreu, aí eu disse, bom, aqui acabou. Aí, gente, e aí eu deu a sorte que eu fiquei dentro do carro, aí eu fiquei esperando tudo. Quando colocaram o Gago dentro do carro, eu disse assim, eu tenho que salvar o Gago. Ah, Porque na minha cabeça, todo mundo sempre falou assim, tem hum, que salvar o patrão. sim. Isso eu sempre escutei. O Hum, Gago, então o Gago não pode ficar morto, enfim, hum, tinha toda essa função que eu escutava de sim. bastidores. Hum, Então, na minha cabeça, o Gago tinha que ser salvo. hum. Peguei e consegui salvar ele, assim, foi o auge, assim, sabe? E aí eu só respirei mesmo quando eu cheguei na grota e tinha salvo o Red, assim, O sabe? pior de tudo é que eu achei muito bico, porque eu sempre pegava no pé da Cindy, porque o P1 dela é o Não, nível. péssimo. Eu sei que uma vez ela, na madeireira, lá num tráfico que a gente foi nos pelados, ela capotou 3 vezes descendo de cima pra baixo lá. Não, péssimo. É que se tu vê o vídeo, você vê que eu É, bato na é, árvore, o policial que tava é. junto, desmaiado, caiu também, foi sorte. Mas, tipo, eu Olha, vi, foi uma cara. loucura. Eu falei, mano, não tem. Era muito pra Cindy fazer isso. Porque não tem como. É algo que, tipo, se fosse desenhar pra Cindy fazer, treinar, ela não ia conseguir. Não, jamais, jamais, jamais. Eu saí voando com aquele carro, eu pensei, meu Deus, vai dar merda, porque eu tô com o carro em cima da montanha, mas eu Ah, disse, amanhã a gente resolve é, isso. Eu só fui jogando o né? carro montanha abaixo, por sorte a gente tava ali do lado da Mas grota. foi muito divertido. Eu achei o bico. Quando Foi, eu vi esse clipe aqui, eu falei, mano, nem fudendo, não tem nem como, pô. foi sensacional. Foi um marco, assim, um grande marco. Tanto que ali o pessoal sempre falava, a gente tem que ficar, né, pô. Assim, de groteira. Eu lembro que até a galera vinha pedir pra nós da Jeep, e aí, a Cindy vai voltar? Falava, pô, sinceramente, nem nós sabemos, pô, porque pra ela lá, querendo ou não, pra live, se tu vai ver, tava excelente, pra te dar um boom enorme. Muito, E nossa. tipo, querendo ou não, claro, tu sentia falta de estar com a Jeep, mas tu tava bem encaixado, não era aquela coisa que, tipo, eu não, né, eu, Mas assim, mudou muito, né, assim. Eu não tinha mais ninguém que era próximo, uhum, então eu tive que recomeçar do zero. Então, por exemplo, eu lembro que na época eu falava muito com uhum, você, imagina, eu tava todos os sim, dias ali com vocês. sim, Então, sei lá, se eu fosse ligar pro Leleco, uhum, eu já ia ligar pro Leleco, alguém ia ficar reclamando. exato. Teve um dia, não sei se vocês vão se lembrar isso, talvez o pessoal da moderação que tá na live vai lembrar. Que eu fui fazer um RP com o. Era algum personagem do Bobzera, era Michael, eu acho. Era o Michael, ele tava na Jeep direto, pode ter sido o Michael, porque ele tava Então, direto com nós na Jeep, pô. tava eu e o Queijinho, não tinha nada para fazer, nada para Hum, fazer. A gente. Eu tava com a live cheia. hum, E aí o pessoal tava indo pra alguma guerra lá na hum, ilha, não sei aonde, eu não quis ir. Eu disse, não, vou hum, ficar, vou farmar. uhum, A gente tava saindo pra farmar e o Michael me ligou e disse assim: vem aqui na Jeep que eu tenho que te passar um negócio, te hum, entregar alguma coisa. hum. E eu fui na Jeep, né, pegar essa coisa. E ele me sequestrou, ele me rendeu. Eu não lembro Ah, o que eu que era. lembro isso, sabe o que que foi? Eu tenho o dedo nisso aqui, eu não participei, acho que do DP, Ah, mas eu tenho o dedo. E nós tava comentando minutos antes se tu ia voltar ou não, que ele pediu, ele acordou e chegou na Jeep, assim de vai voltar. Eu falei, cara, foi sinceramente, isso eu acho mesmo. que não, acho que ela gostou de lá, ela não vai querer.
Mas, tipo assim, aquela coisa que eu batia na tecla falando que tu ia ficar, mas, tipo, com aquela. Não sabia, mas é tipo, eu acho que ela vai ficar. Ela não tá nem, tipo, nem fala mais com nós, mas é tipo aquela birinha que nós fazia DLP, dando risada. Uhum. Daí ele comprou essa ideia. Eu fui fazer Foi outras isso. coisas. E daí ele te sequestrou nesse dia. Eu tenho o E dedo ele me nesse LP. sequestrou. Só que daí o que que aconteceu? O pessoal avisou o Gago. O Aham. Gago, tem uma pessoa da grota sequestrada, a Cindy sequestrada. Hum, Eles saíram dessa picuinha que eles estavam aham. e foram lá negociar o meu sequestro. Você acha que era Só evento, que assim, não era tiro, era evento de venda era de evento, era alguma helicóptero e venda coisa de assim. blindado. É Era isso leilão, daí, acho que era leilão. era leilão, isso. E aí, gente, eu comecei. Na verdade, eu não tava sendo muito xingada, mas o Bobzera tava sendo muito xingado. Uhum, Porque ele tava estragando a RP da grota, que ele uhum. não podia fazer Ah, aquilo, que não sei o quê. Aí no meu chat era assim: por que você é agora groteira? Por que você não pode mais dar esses mole? Que não sei o quê. sim, Tipo assim, meio que manchando. Uma groteira tinha sido sequestrada. Então, na sim. cabeça deles, tinha sido ótimo. Aham. E o Bobzera tomou muito hate, muito Uhum, hate. Por mais que, eu acho que eu não sei se eu travei chat aquele dia, eu pedia pro pessoal não xingar ele, e uhum, não adiantou nada. sim. Eu sei que ele chegou uma hora que, assim, ele só me largou, ele Ah, acabou o RP, ele cortou o RP sim, e ele quitou. sim. Assim, o Bobzera é uma pessoa que eu gosto muito, eu converso com Não, ele. nota mil, E pô. ele quitou, ele ficou muito Uhum, bravo. Eu acho que depois eu mandei mensagem pra ele pedindo desculpa. Por mais que eu não uhum, tivesse uhum. controle ali da situação, eu vi que, tipo, não Ah, tava legal, assim, sabe? Tipo, as pessoas já tinham medo de fazer RP comigo, porque era uma situação muito chata. Eu lembro que se eu ligava pro Leleco, porque tu não ah, pode mais ter contato com o pessoal da ah. DIP, porque agora você é do Tanto ilegal, que a gente conversava mais em off do que não em LP, podia. não tinha Dentro um da RP eu não sentido. podia ter contato com as Ah, pessoas que sim. eu tava ali E de fazia bobeira, sentido, até entende? porque como tu vai conversar com alguém que tá te investigando, primeiramente vai Assim, pensar fazia assim de sentido tá porque eu de. sou de polícia, É, mas eram meus amigos, é, entendeu? Imagina do nada eu é. não poder Hum. mais Só que, falar com o pessoal que eu tava todos só os que o pessoal dias. muito levava, não, a Cindy agora vai fazer. Policial dupla vai levar informação, né? Que o pessoal É, comentava no começo isso, tipo, era um dos motivos de também não ter essa relação pra não ter essa possibilidade de linkar isso, né? é. Então, assim, foi assim, uma das coisas que também determinou a minha saída de lá, que eu vi que, gente, não faz sentido, sabe? Tipo, eu não tá com as pessoas que eu gosto, eu não tá, enfim.